Paz do Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos aqui para estudarmos aqui a Escola Bíblica Dominical. Juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus. E hoje a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, venho mais uma vez, Senhor, entrar na Tua presença. Agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meu Pai, estudando a Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento para que possamos, meu Pai, aprender com mais profundidade a Tua palavra. Assim, meu Pai, nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. O novo homem em Jesus Cristo. O texto áudio diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. A verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 3, dos versos 1 ao 16. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diz-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A introdução. Bem, antes de entrar na introdução, a pergunta que fica: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida?
Bom, assim inicia-se essa introdução, com essa questão, com essa pergunta. E o próprio comentarista aqui na introdução, ele nos dá a resposta. Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Inclusive, se nós olharmos lá em Mateus, no sermão do monte, ali, sermão da montanha, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, Deus pede que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Se Jesus nos pede para sermos perfeitos, é porque existe condições de sermos perfeitos, mas não através de nós mesmos, pelas nossas forças. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos o que? Jamais alcançaremos essa perfeição. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão, Jesus Cristo. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. O novo nascimento do homem, do novo homem. Esse tópico, né, vai falar sobre o nascimento do novo homem, né, está dividido em 4 subtópicos. Né? Então nós vamos ler e no final a gente faz um comentário, a gente pode meditar um pouco mais sobre tudo aquilo que foi explanado aqui nessa lição. Peço perdão porque a minha voz, eu estou gripado, bastante gripado ainda, não me recuperei da gripe. Então às vezes eu posso ter umas sessões de espirro, de tosse, espirro. Espero que não venha acontecer durante a nossa lição. Bom, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então vamos ver isso. Primeiramente, que não foi nascido da carne. Então, nascido não de sangue nem da carne, é o primeiro subtópico. No prólogo do seu Evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Às vezes a gente encontra pessoas que ficam falando, eu não vejo mais milagres, eu não vejo isso, eu não vejo. E muitas das vezes, e Deus continua fazendo vários tipos de milagres. E Deus, ele não muda, Deus é o mesmo. Mas o maior milagre que possa existir, como nós vimos aqui, é justamente o novo nascimento. Essa transformação no interior daquela velha criatura que estava ali prisioneira, agarrada, toda envolvida, né, com o pecado. E essa velha criatura ter o seu foco mudado para Deus. Ele fazer ali uma volta ali de 360 graus e mudar o rumo da sua vida, que estava caminhando para o abismo, e voltar para os braços do Pai, para Deus. Então esse é o maior milagre. E isso não vem da carne, não vem do sangue, mas de Deus.
Então, o segundo subtópico vai falar justamente isso, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então aqui nós vemos inclusive uma distinção onde nós podemos ver o que a diferença entre filho e criatura. Criatura, todos nós somos, os animais, as plantas, né? A natureza, tudo é criado, foi criado por Deus, faz parte da criação. O ser humano ele é parte, é a coroa da criação, parte da criação. Mas quando nós temos o conhecimento das boas novas, né, da obra de Jesus, a cruz, toda a obra dele, que culminou ali na cruz do Calvário, quando ele dá a sua vida por nós, para nossos pecados, e quando nós cremos na obra feita por Jesus, pela nossa salvação, nós cremos, então nós somos salvos pela graça de Deus através dessa fé. E essa fé, esse momento do novo nascimento, pela fé, quando nascemos de novo, então nós deixamos de ser uma simples criatura para nos tornarmos filhos de Deus. Então nós podemos ver isso justamente lá no capítulo 1 de João, no versículo 12. Né? E ele dá esse poder, esse direito, essa condição, né, de sermos filhos de Deus. Ok? Os que creem no seu nome. Nascido da água. O batismo em água, ele só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Então, algumas pessoas vão dizer, bom, então eu preciso, para ser salvo, ser batizado. Então, se nós olharmos, até o ladrão da cruz, Dimas, ele não conheceu as águas, não foi batizado, mas foi salvo. O batismo, ele é algo que ele não é ele que salva, mas todo salvo, naturalmente ele vai desejar esse batismo. E esse batismo, ele só tem esse poder, a importância do verdadeiro batismo, quando ele vem movido por essa fé. Ou seja, aquele que já, pela fé, ele já foi tocado pela graça, ele já foi nascido de novo, já foi gerado novamente, já é uma nova criatura, então ele tem esse desejo. Então, essa regeneração, né? Esse poder regenerador, esse poder renovador do Espírito Santo através do batismo, ele vem para aqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. Nascido do Espírito Santo. Então, esse é o último subtópico, agora o quarto, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Né? Então, quer dizer, só mesmo através do Espírito Santo de Deus é que podemos experimentar o novo nascimento. Então, aí sim nós vamos ter a genuína conversão. É algo que, um milagre tão
Não existe como explicar isso de forma humana. Então, esse poder, essa ação regeneradora, que é ser regerado, a gente observa que no texto, lá de João, Nicodemos, ele fica sem entender, ele chega a perguntar a Jesus, mas como pode um homem já velho, né, vai entrar de novo na barriga de sua mãe para nascer de novo? Porque ele entendia o novo nascimento da forma humana. Mas não, ele está falando de algo sobrenatural, de algo espiritual. E aí está tudo bem? Tudo bem, né? Então agora vamos ver o processo. Nós vemos primeiro o novo nascimento e depois essa nova criatura, ela precisa de mais alguma coisa, que ela precisa ser justificada, porque ela é uma pessoa envolvida no pecado. Essa velha criatura, ela tem uma natureza pecaminosa. Ela vive na contramão de Deus, ela vive movida pelo pecado. Então, a justificação do novo homem. Também esse tópico, ele vai ter aqui 3 subtópicos. Nós vamos ler esses 3 subtópicos. A inutilidade da justiça humana. Então, vamos primeiro ler aqui. O novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, quer dizer, nasceu de novo, mas ele é uma criatura ainda envolvida totalmente no pecado. Então, ele precisa de ter uma nova identidade, vamos dizer assim. Então, vamos ver para o primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. As nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Isso está lá em Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Tá? Então, Deus passa a nos ver como justos. Não porque nós agora somos uma nova criatura, vou fazer tudo perfeito, não vou pecar mais, então vou alegrar minhas ações, meus atos. Não. Pela nossa fé em Cristo, Deus ele nos vê através de Cristo. A perfeição, a justificação, o justo juiz, é Ele, através dele, né? Deus nos vê. Então Deus nos olha através de Jesus. Então é como se a gente nunca tivesse pecado, pelos olhos de Deus que nos vê através de Jesus. Nós ainda continuamos aqui nessa vida, mas somos justos aos olhos de Deus, por causa da justiça de Jesus. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais do que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Lá em Isaías 43, no versículo 25, Deus ele fala ali para o povo de Israel, mas essa mensagem de Jesus, de Deus ali, ela traz para os nossos tempos a nossa realidade hoje em Cristo Jesus. Deus fala, olha, eu mesmo, né, apago todas as suas transgressões por amor do meu nome, e dos seus pecados não me lembro mais. Então, essa promessa que Deus fazia já ao povo de Israel, ela se completa ali para nós, servos de Deus, pela nossa fé em Cristo.
Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós cremos na obra regeneradora, na obra salvadora de Jesus, e nós nascemos de novo, automaticamente nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, os nossos pecados, eles são, Deus não olha mais para ele, não existe mais aos olhos de Deus os nossos pecados, pois nós somos justificados em nome de Cristo. Aí, em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, a palavra de Deus ela fala: olha, que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Ele quem nos justifica, foi Ele quem deu a vida por nós, deu a vida, então é Ele quem nos justifica. Então nós somos justificados por Deus através de Cristo Jesus. O novo homem é justo, ele não vai se tornar justo. Assim como o novo nascimento é algo que ele acontece com um milagre de Deus, quando pela fé, então a graça é derramada sobre a vida da pessoa torna-se uma nova criatura, a nova criatura é automaticamente justificada. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Estamos falando sobre Dimas, que morreu ali na cruz e creu ali e foi perdoado. Ele foi justificado perante Deus através de Jesus. E assim somos nós, eu, você, todos nós que nascemos de novo, somos justificados. Uma coisa que a gente tem que entender, o que é o novo nascimento? Não é ser frequentador de uma denominação religiosa, de uma igreja, ser membro, ter carteirinha de membro, ser um obreiro, até mesmo ser um pastor, ser um diácono, um presbítero, não importa. Ser um padre, não importa, nada, não é isso. É o novo nascimento, ele vai além de frequentar uma igreja. Às vezes a gente frequenta uma igreja durante muito tempo e ainda não nasceu, até ter uma experiência verdadeira. E quando você tem essa experiência, você nunca mais vai esquecer. Eu fiquei muitos anos na Igreja Batista, fiquei algum tempo, período que eu fiquei na Igreja Batista. Foi muito importante, foram sementes que foram plantadas, mas depois eu saí, e acabei voltando, estava numa situação muito difícil, voltando para o mundo, estava, e depois de anos, Deus me conduziu diante do seu servo, que Deus preparou para aquele momento, ali naquele momento. E sim, eu tive a experiência do novo nascimento. Então, quando naquele dia ali na nossa igreja, aqui no Soter, isso, na época o pastor Gerson era um jovem, tinha cabelo, vestido, apesar dos pais ser jovem e não ter muito cabelo. Mas fizeram talvez a idade que o Fagner talvez tenha hoje, era um jovem, e foi naquele momento que Deus preparou para que eu retornasse, não só retornasse aos caminhos do Senhor, mas que eu tivesse a verdadeira experiência do novo nascimento. E foi algo que eu jamais tenho como esquecer, porque o novo nascimento é uma experiência tão grandiosa, um milagre tão grande que quem passa por isso não esquece jamais. Agora, nasceu de novo. Uma nova criatura, foi justificado aos olhos de Deus. Mas ele precisa de mais um passo, que é a separação para Deus, a santificação. Isso não é um ato instantâneo, isso já é um processo na vida da nova criatura, do novo justo.
a santificação do novo homem. Então nós estamos no terceiro subtópico, no terceiro tópico, perdão, que vai falar da santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, ou seja, é um processo diário, processo de muito estudo da palavra, de muita consagração, de ter uma vida dedicada a Deus, dedicada à sua palavra. Então, esse processo nos faz, o que nos leva a uma separação para Deus, é um abandono da velha natureza para viver para Deus, é renunciar ao velho homem para viver para Deus, onde é a questão de você cada dia crucificar sua carne para que seu espírito, ou seja, sua nova criatura, tenha o domínio da sua natureza. A santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo de Deus, pela Igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, a nossa posição, diante da Igreja, diante da então nós já somos um servo de Deus. Já servimos para Deus. Então ali nós já temos a posição de santo, de separado. Mas é um processo que vai se dar dia após dia, pela lavagem, através da palavra. Enquanto nós vivemos, nós vamos estar sendo preparados, nós vamos estar fazendo aquele texto que está lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que diz, que aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo. Ele fala de um processo que começa na nossa conversão e ele vai até o momento do arrebatamento do dia de Cristo, quando nós teremos os nossos corpos transformados e a nossa mente purificada. Ou seja, esse processo ele vai se dar, uma obra que ele começou em nossas vidas, com a obra da santificação, da mudança da nossa mentalidade, mudança realmente de todo o nosso interior. É um processo que começou da nossa conversão, do novo nascimento, e vai até o momento onde nós estaremos plenos, com a estatura de varões perfeitos. Isso vai se dar no momento do nosso arrebatamento, quando nós estivermos ali diante de Jesus, recebendo os nossos galardões, ou seja, quando nós estivermos nesse período, esse processo até o momento da nossa união eterna, plena com Deus, que vai ser nas bodas do Cordeiro. Então, todo esse processo inicia-se na nossa conversão. Então, é um processo de santificação. A santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é visto, as pessoas até veem como santo. E realmente é. Por quê? Porque ele já nasceu de novo, ele já foi justificado. Terá de se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filhos de Deus, a estatura do varão perfeito. A santificação como um processo.
O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, ou seja, o varão perfeito. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Vê que coisa interessante. Esse processo de santificação, nosso crescimento espiritual, ou seja, ele é todo baseado, né, através da palavra. Ou seja, a palavra, ela, além de ela nos ser um alimento espiritual, ela é a palavra que nos dá esse crescimento, né, para que alcancemos essa estatura, né, de varão perfeito. É a palavra que ela vai nos limpar, nos lavar, nos purificar. Todo esse processo ele é feito através da palavra. Então, a palavra de Deus, quando Jesus ele fala, né, ali no capítulo 15 do Evangelho de João, né, que ele fala da videira, né? E ali no versículo 3, quando ele fala que ele é a videira, nós somos os ramos, né? Aquele que está nele dá muito fruto, né? E diz que aquele que não está, o próprio Pai, que é o agricultor, ele vai cortando, vai podando. E ele fala que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, vos tenho pregado. Né? É a palavra que ela vai nos purificar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa santificação, ela é feita através da palavra. Então, é complicado, né, quando nós vemos o servo de Deus, né, aquela pessoa que não nasceu de novo e que não gosta de se envolver com a palavra, que não gosta de ler, não gosta de estudar, não tira um tempo para meditar na palavra. Então, ele fica aquele crente que não cresce. Né? A gente vê Paulo, ele exorta muita igreja de Coríntios, né? Quando ele fala justamente que a igreja está, né, como criança, precisando de leite, porque não pode pegar um alimento mais sólido. Por quê? Porque ele não se envolve. Aqueles crentes que às vezes olha que era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas era uma igreja muito menina, por falta de alimento. Nós vamos ver isso também em 1 Pedro, né, no versículo 2, no capítulo 2 também, que vai falar sobre essa questão do leite racional, da palavra, né, que a gente precisa. A gente tem que a palavra, ela tem que, igual uma criança, quando nasce, um bebê, quando nasce ele começa, né, com aquele leite materno, depois a alimentação dele vai se tornando mais forte, vai se fortalecendo, para que ele, conforme ele vai crescendo, a alimentação dele também vai, né, se tornando algo mais sólido, mais firme. E assim é a palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais nos envolver na palavra, ter um desejo maior de conhecer o Senhor através da palavra. E conhecendo Ele, esse conhecimento de Deus, que vem trazer transformação nas nossas vidas, para que a gente olhe para Ele e busque naturalmente tê-lo como exemplo, sermos imitadores dele. Como que nós vamos imitar alguém que nós não conhecemos, não temos noção do seu conhecimento, do seu procedimento? Então, precisamos conhecer Jesus através da palavra. E a palavra que nos dá esse conhecimento de Cristo é a palavra que faz com que nosso interior, nossa parte espiritual, vá também se desenvolvendo até que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Então, esse processo de santificação, que como nós vimos, ele inicia-se lá no momento da conversão, e ele vai ter o seu ápice, né, seu momento maior,
né, no dia de Cristo, ou seja, quando começa o arrebatamento, os processos que virão a seguir, né, o tribunal de Cristo, ou as bodas do Cordeiro. Então, esse processo ele se dá através do quê? Da palavra. Então, aquele que em vós começou a boa obra, ele é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo. Mas como? Através da palavra. Né? Filipenses capítulo 1, verso 6. Então, tira mais tempo, dedique-se um pouco mais a meditar, a estudar, a ler a palavra de Deus. Você vai crescer espiritualmente, você vai ver que esse processo de santificação, naturalmente, ele vai se tornar mais evidente na sua vida. Essa santificação era, além de ter que ser um desejo de cada servo, de cada crente, aquele que nasceu de novo, de cada filho de Deus, essa santificação também ela é a vontade de Deus no novo homem. O terceiro subtópico. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e impureza. Né? Está lá em 1 João, na primeira epístola, no capítulo 1. Né? Se nós meditarmos no versículo 5, né? Até o versículo 10, né? Nós vamos entender esse processo. Né? E como mostra que ele, Jesus, ele é luz e que nele não existe nenhuma sombra, né? Não existe nenhuma impureza. Ele é luz, ele é uma luz perfeita. Se dissermos que estamos nele, né? Mas ainda continuamos em trevas, então enganamos a nós mesmos. E a verdade não vai estar em nós. Mas, se andarmos na luz, como na luz ele está, né? Então teremos primeiramente comunhão uns com os outros. Isso aí já é uma situação. Aquele crente, aquele servo, aquela pessoa que nasceu de novo e não tem comunhão com os irmãos, não é só a questão dos irmãos que estão ali na igreja. Comunhão com os irmãos em Cristo. Aquela pessoa fala, não, eu não gosto de fulano, eu não gosto de A, não gosto de B, não quero fazer. Ele fala, isso aí é um problema sério. Principalmente se a pessoa começar a desejar mal no seu coração, a pessoa que deseja até ver aquela outra pessoa, né, o pior para outra pessoa, isso, lá no capítulo 3, verso 15, chama isso de homicídio. Ele fala que aqueles, né, que aborrecem o seu irmão, ele é homicida. E nenhum homicida tem parte na vida eterna. Então, isso é um problema sério. Né? Se você, porque ele diz que aquele que anda na luz, como na luz ele está, a primeira evidência é ter comunhão com os irmãos. Todos os irmãos, não importa ser irmão dessa denominação, outra, não importa que o irmão seja, muitas das vezes o irmão está dentro de casa, às vezes o irmão faz parte da família, nós somos todos, independente de ser pai, mãe, de ser filho, de ser esposo, somos irmãos em Cristo. Então, aquele que anda na luz, né, como, né, a luz ele está, a primeira evidência, ter comunhão uns com os outros. Aí o sangue de Jesus, né, o Filho amado do Senhor Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, quer dizer, para sermos purificados, temos que estar na luz, temos que estar em Jesus, que Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, né? E aquele que me cega jamais andará em trevas. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Então, é necessário estar com Ele, estar na luz. Ele é a luz. Aí, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 8, perdão, desse capítulo 1 da primeira epístola, ele diz que
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então nós ainda continuamos, ainda estamos aqui, somos separados, somos justos, somos santos, mas ainda estamos pecando. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo para nos purificar de toda injustiça. Aí no versículo 10 diz que se dissermos, que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, ou seja, se nós dissermos que não somos pecadores, não tenho pecado nenhum, então eu não preciso de Jesus. Se eu sou santo, se eu não tenho pecado, por que eu vou precisar do sangue dele? Então ainda vou fazer de mentiroso que diz que não existe um justo sequer. Então é muito perigoso isso. Nós somos pecadores, sim. Ainda somos carentes, necessitados dessa lavagem pela palavra, dessa lavagem no sangue de Jesus, através de Deus. Ele nos vê como justo através do sangue de Jesus, através dos Jesus. Tá? Então, essa santificação, ela é a vontade de Deus. Tem que ser a vontade nossa, mas também a vontade de Deus. Mais uma vez eu cito o versículo que está lá no Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Esse é o desejo do Senhor, a nossa perfeição, a nossa santificação. E também lá em 1 Tessalonicenses vai falar que o desejo de Deus é esse, a nossa santificação. Que nós devemos nos afastar da prostituição, afastar de todos os pecados, porque o desejo de Deus é a nossa santificação. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Então, é importante que a gente fale bastante sobre isso, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim. Ninguém vai chegar, vai ser arrebatado, se não estiver dentro desse processo, primeiro, de ter nascido de novo, ter sido justificado e estar nesse processo de santificação. Então, aí sim nós temos a certeza do agir de Deus em nossas vidas, porque sabemos que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, mas pela fé. Através da graça de Deus, através da nossa fé. Então, e Deus continue cada vez mais falar ao seu coração sobre essa questão de sermos esse novo homem em Cristo Jesus. Esse homem que nós estamos caminhando para sermos semelhantes a Ele. Viver a partir do momento que nós estivemos lá na glória com o Senhor, depois quando nós voltarmos para estar com Ele aqui durante o milênio, e depois por toda a eternidade, sermos santos, puros, semelhantes a Jesus. Então vamos à conclusão dessa missão, a conclusão que diz: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando no arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Está lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, tá? Capítulo 3, a partir do verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança,
estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos agradecer, Senhor, por essa escola bíblica, por esse ensinamento, meu Pai, esse tema tão profundo, meu Pai, esse tema tão maravilhoso que fala, meu Pai, da obra da nossa santificação, da nossa salvação, que fala, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos agradecer, meu Senhor, por tudo, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, terminamos assim mais uma revista, né? E, permitindo Deus, enquanto estivermos ainda nessa situação, nesse momento aí de não termos ainda a facilidade de todos estar na igreja e tudo, se que normalizar a situação, a escola bíblica vai voltar a ser ministrada lá na igreja. Mas enquanto isso, enquanto Deus permitir, estaremos por aqui, né, disponibilizando para vocês, para a igreja, tá, essa escola bíblica. Tá? Que Deus possa nos abençoar e continuar abençoando nossa igreja em nome de Jesus. Tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.